Que bom poder estar na presença do Senhor Jesus, nessa noite, véspera de Natal, O dia 25 desse mês comemora, em diversos lugares do mundo, no nosso país também, o Natal. E o Natal é um dia festivo, porque nós nos encontramos com a família, encontramos com os amigos, nos reunimos e fazemos uma festa. E o Natal é um tempo de celebração. Amém? Embora esse Natal seja um pouco diferente do que tudo que nós já passamos, já vivemos, mas eu tenho certeza que muitos de nós iremos nos reunir com a nossa família, com os nossos pais ou com nossos filhos para comemorar o Natal. Mas a mensagem para nós nessa noite é que o Natal é um tempo de celebração. O Natal nós nos reunimos para celebrar. Mas celebrar o quê? É o que nós vamos ministrar aqui nessa noite. O Natal é um tempo de celebração. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 14. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 14. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 14 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Ele vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas eu gostaria que você lesse comigo o versículo 10, onde diz assim: Não temais. Repita comigo: Não temais, porque eis que vos trago novas de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por essa noite. Nós temos esse privilégio de poder estar aqui hoje para adorar o teu santo nome, para glorificá-lo, ó Deus, e também buscar a tua presença, ó Deus, e também buscar a tua palavra, que o Senhor possa falar em nossos corações aqui nessa noite. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, abençoa aqueles também que estão assistindo essa live, ó Deus, através do aplicativo, através do YouTube. Deus esteja com cada um de nós, assim como durante a semana, assim como o Senhor falou no domingo, ó Deus, o Senhor possa falar conosco aqui hoje, em nome de Jesus, porque essa semana é uma semana de celebração, é uma semana onde nós glorificamos o teu nome, pelo teu nascimento, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco. Amém, amém e amém. Aleluia. O que vem na sua mente quando nós falamos sobre Natal? Todos os anos nós falamos sobre Natal. Vai chegando dezembro, novembro, as pessoas tendem a se movimentar, comprar presente, a trocas de presentes, amigos ocultos. As pessoas se reúnem com as suas famílias para comemorar o Natal. Aquele almoço gostoso, ceia de Natal à noite. Ou seja, as famílias se reúnem, mas qual a primeira imagem, qual a primeira ideia que vem em sua mente quando nós falamos na palavra Natal?
Para muitos de nós, Natal vem a imagem, vem aquela ideia de troca de presente, é o momento de celebrar com a família, é o momento de reunir. Mas quando a gente fala em Natal, dos momentos que você já viveu sobre Natal, qual é a lembrança marcante que você teve do Natal? Que lembrança favorita que você teve no Natal? Porque, irmãos, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, nasceu uma criança, nasceu um bebê, nasceu lá no Oriente Médio, e essa criança, ela marcou todas as gerações. Ela foi um ponto importantíssimo, significativo, porque no mundo inteiro se comemora o Natal, com as suas ideias, com as suas maneiras, mas no mundo inteiro se comemora, irmãos, e bilhões de pessoas se reúnem para comemorar o Natal. As famílias se aglomeram, os amigos se abraçam, a festa, há momentos de alegria, comidas talvez nunca feitas antes são feitas, embora nós aqui no Brasil comemoramos e temos o costume às vezes de comer panetone, aves, mas as pessoas se abraçam e começam a desejar uma para as outras, Feliz Natal, Feliz Natal. E há mais de 2000 anos atrás, foi um destaque. As pessoas fazem compras. Se você for no centro da nossa cidade, essa semana não fui, eu não tenho vontade de ir, mas você pode observar que as pessoas estão, o centro está movimentado. A multidão de pessoas, mesmo na pandemia, está cheio. As casas de carnes estão lotadas, porque as pessoas querem comemorar. Há engarrafamentos, as pessoas querem comemorar, elas querem celebrar este nascimento. Mas o que o Natal tem tão de especial, irmãos, é que o evento, esse menino chamado Jesus Cristo, ele teve um marco. Todos nós aqui já estudamos, ou já ouviu falar do AD e AC, ou melhor, o antes de Cristo, que é o AC, e o DC, que é o depois de Cristo. O nascimento dessa criança teve um marco na história. Quando você assina um cheque, quando nós olhamos para um calendário, nós podemos observar que ali está tendo uma data, mas essa data ela tem por base o nascimento deste menino, porque nós celebramos um aniversário. Quando nós celebramos um aniversário, nós celebramos uma data, e essa data ela faz referência a um início. Que início é esse? Um menino que nasceu há mais de 2000 anos atrás. As crianças que estão nascendo hoje é porque há 2000 anos atrás teve um marco, a medida de tempo. Olha, teve o antes de Jesus e tem um depois de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que o Natal foi ideia de Deus. A Bíblia diz que o Natal ela foi ideia de Deus, foi um plano de Deus, no tempo de Deus. Quando isso aconteceria? Quando aconteceria e como aconteceria? Tudo estava assim no plano de Deus, porque foi uma ideia de Deus. E nós precisamos descobrir isso exatamente, o que ele tinha em mente, quando ao nascimento de Jesus, o que ele tinha em mente, o que Deus tinha em mente quando Jesus nasceu. Irmãos, e Deus ele enviou um anjo, como nós lemos nas Sagradas Escrituras, no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao 14. Um mensageiro aos homens, para anunciar a sua chegada. Tinha uns pastores, e eles estavam pastoreando,
possivelmente, no campo, e o anjo do Senhor apareceu àqueles homens, e disse para ele durante a noite: não tenham medo, não tenham medo, porque durante a noite, irmãos, imagine só, não tinha luz, como nós temos hoje, e eles ficaram assustados, porque eles apareceram como uma glória, um resplendor, e o anjo falou assim: ó, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria, que não é só para vocês, mas é para todo mundo, para todo o povo. E o anjo disse a eles: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Irmãos, eu entendo aqui que o propósito do Natal bíblico é que esse deve ser um tempo de celebração. Claro que podemos reunir com a nossa família, claro que podemos reunir com os nossos amigos, sabe, podemos fazer uma comida gostosa, ter doces, podemos trocar presente, mas o objetivo do Natal, ele tem um propósito, e o propósito também é o que? Celebração. O propósito é celebração, é uma festa, mas celebrar o quê? Mas aquele anjo, ele trouxe 3 motivos para a celebração. E a primeira razão para a gente celebrar está escrito em João 3,16. E você pode falar comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é a primeira razão para a gente celebrar a Cristo. Essa é a primeira razão para a gente celebrar o Natal, é que Deus enviou o seu Filho, para todo aquele que crer nele, possa ter vida eterna. O que Deus está dizendo para você, meus irmãos, e para mim, é que Ele está dizendo assim: olha, eu te amo. Irmãos, quando vem em mente em comemorar o Natal, embora não exista uma comprovação que Jesus Cristo tenha nascido realmente no dia 25 de dezembro, mas no mundo inteiro comemora essa data, e nós comemoramos também, mas quando nós lembramos dessa época, desse fato, no Natal, Deus está dizendo assim: olha, eu te amo. Fala para o seu irmão que está aqui nessa noite, fala assim: eu te amo. Não é apenas o mundo que eu amo, é você que eu amo. Deus está dizendo para você: se eu te amo. E a Bíblia diz que Deus é amor, no 1 João capítulo 4, versículo 16, ou seja, a natureza de Deus é amor. Deus é amor e Ele te ama. Esse é o caráter de Deus. Irmãos, não tem como falar de Deus se não falar do amor. Quando nós falamos de amor, a primeira coisa que deve vir na nossa mente é Deus, porque não existe amor sem Deus. Porque Deus é amor. E logo, o amor de Deus não está baseado naquilo que você faz, mas o amor de Deus está baseado naquilo que Ele é. Então Ele te ama. Sabe, Ele te ama quando você acha que ninguém merece ser amado. Ele te ama quando você olha para você e você não tem certeza que não merece ser amado por ninguém, mas mesmo assim, Deus lhe ama. E eu repito para você, o amor de Deus não é baseado no que Deus, sabe, que Ele é Deus, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, e a maioria de nós, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender o amor de Deus, porque a nossa mente é finita, a nossa mente está baseada naquele amor que nós compreendemos, esse amor corrompido, desde Gênesis, desde a queda de Adão, porque nosso amor está baseado em barganha, nosso amor está baseado na troca, mas Deus não é assim.
Deus, Ele te ama pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que você tem. Deus, Ele te ama, sabe, porque você é filho dEle. Deus, Ele te ama porque você é criatura dEle, é filho. Em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, que grande notícia é essa? Quem pode separar do amor de Jesus? Quem pode nos separar do amor de Deus? E essa é uma segunda razão que nos leva a celebrar o Natal. A primeira razão é que Ele nos ama. Mas a segunda razão é porque o Natal, Deus está dizendo que Ele está conosco. Diz assim comigo: Deus está comigo. Deus está comigo. E a Bíblia diz em Salmo 139, no versículo 7 e 10: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Irmãos, você não pode talvez sentir que Deus está perto de você, mas eu tenho certeza que Ele está. De repente a gente não pode sentir a presença de Deus, mas Ele está perto de nós. Irmãos, a presença dEle não tem nada a ver com sentimentos, a presença dEle não tem nada a ver com algo físico, com uma luz, como um vento. Sabe, como um calafrio que muitas vezes as pessoas falam: nosso Deus, estou sentindo a presença de Deus, até me arrepiei aqui. Não sei se é assim que falo. Até me arrepiei. Mas Deus não está baseado nessas coisas. Deus é onipresente. Deus está com você. E a celebração do Natal, nós devemos celebrar o Natal porque Deus está conosco, mesmo nós não sentindo nada, achando que Deus não está conosco, mas Deus está com você. E é por isso que nós devemos celebrar o Natal. Ele está tão perto, irmãos, sempre. E não sentir sua presença pode ser apenas revelar que você é que não está ligado, que não está conectado na presença dEle. O anúncio do Natal, a Bíblia também afirma que um dos nomes de Jesus significa o quê? Emanuel, que é Deus conosco. O Fabrício, no domingo passado, ele mencionou e frisou: olha, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus está com você. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia fala que Ele passa a morar dentro de nós. Irmãos, uma coisa que Deus não faz é abandonar os seus. Deus não te abandona. Eu não sei o que você tem passado, mas o Natal é um momento de celebrar isso. Pai, obrigado, porque o Senhor está comigo. Obrigado, porque o Senhor está comigo em todas as situações. Embora eu não veja, embora talvez eu não sinta, mas eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia!
Mateus capítulo 1, versículo 23. Irmãos, e uma das maiores promessas da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: eu nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, se você aceitou a Jesus, se você tem Cristo na sua vida, tenha certeza que Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te abandonar, porque a palavra de Deus, Ele diz isso. Em sua vida você pode ter sido abandonado pela sua família, na sua vida você pode ter sido abandonado pelos seus amigos, você pode ser abandonado pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai, mas eu tenho certeza que Deus, Ele nunca te abandona. Deus diz que nunca vai nos abandonar, porque Deus não gosta de solidão. Deus não gosta de solidão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz ainda em Salmo 68, versículo 6, Deus dá um lar aos solitários. Meu querido, Deus está conosco. Em qualquer lugar que você esteja, de repente você está triste, muitos nessa época do ano ficam tristes, porque de repente não tem seu familiar, de repente se acha abandonado, mas não fica triste não, Deus está com você, Ele nunca te abandona. Por isso que quando nós lembramos do Natal, é um momento de celebração. Irmãos, isso significa que todos nós realmente precisamos de amigos, nós precisamos de parentes, precisamos de vizinhos. O homem não foi feito para viver só, o homem foi feito para viver em comunidade, em sociedade, sabe? Viver com os amigos, viver com os irmãos. Por isso que existe a igreja de Cristo, sabe, de pessoas que formam o corpo de Cristo. Mas significa principalmente que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E se você se sente sozinho, sabe, neste Natal, é porque você precisa de Deus na sua vida. Se você se sente sozinho, solitário, é porque você se sente sozinho. Porque quem está com Deus não se sente solitário. Ainda que muitas pessoas possam nos abandonar, nos trair, mas Deus está conosco. Ele não nos abandona. Você precisa se conectar com Jesus Cristo. Você precisa estar com Ele. Um relacionamento pessoal. Poxa, não tem ninguém para conversar, sabe? Eu acordo, não tem ninguém para conversar. Não tem ninguém para se abrir, para me abrir com alguém, para falar. Mas tem Jesus. Você precisa estar com Ele. É a melhor pessoa para nos compreender, para nos ouvir, para a gente conversar. Irmãos, mas não é só porque Deus nos ama, é porque está conosco que devemos celebrar o Natal. Há uma outra razão. O Natal, Deus está dizendo que Ele é por nós. Deus, Ele é por você. Fala assim: o Senhor, Ele é comigo. Ele está dizendo que Ele não é contra nós. Ele está dizendo que Ele é com você. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está dizendo que é com você. O Senhor Jesus no Natal está dizendo que Ele está do nosso lado. Mesmo que muitas coisas venham contra nós, os nossos inimigos possam se levantar, mesmo que o mundo possa ser abalado, mesmo que tudo possa vir contra nós, Deus está dizendo assim: olha, eu estou com vocês, porque Deus tem um propósito e um significado. Deus é por nós. E essa é uma grande notícia do Natal. Em João 3,17, você que está com a sua Bíblia, você pode ler. Em João 3,17 está dizendo assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio deles.
Muitas pessoas têm medo de Deus. Mas por que as pessoas têm medo de Deus? Às vezes a gente vai conversar com alguém, às vezes a gente vai falar com alguém sobre Deus e as pessoas têm medo de Deus. As pessoas têm medo de Deus, elas ficam nervosas quando a gente fala de Jesus, quando nós falamos de Deus. Mas por quê? Porque as pessoas têm culpa. As pessoas, elas carregam a culpa, e ela, nesse fato de carregar essa culpa, ela é separada de Deus. Mas a Bíblia diz que claramente que Jesus não veio para condenar o mundo. Deus não veio para condenar nenhum de nós, para jogar na sua cara aquilo que você fez de errado. Não, pelo contrário. Irmãos, a notícia de Natal é boa. A notícia de Natal é boa. Deus não apenas nos ama, mas Deus, Ele está conosco, Ele está no nosso favor. Ele não veio para condenar você, para jogar na sua cara aquilo que você fez de errado. Não, mas Deus, Ele veio para perdoar. Nós não precisamos ter medo de Deus. E isso é a palavra do anjo quando chegou ali perto daqueles pastores. Não tenham medo. Quando Jesus chegar perto de você, não tenha medo. A palavra daquele anjo para aqueles pastores naquela noite: não tenha medo. E a Bíblia ainda acrescenta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir esse versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é por você, quem será contra você? E no Natal essa mensagem deve ser proclamada. Você não precisa ter medo de mim. Quantas pessoas têm medo de Deus? Quantas pessoas têm medo de se chegar a Deus? Irmãos, tenham paz. Tenham paz. Deus está dizendo: eu desejo lhe conceder o meu favor. Olha, Jesus está vindo não é para condenar o mundo. Olha, esse filho que está chegando não é para condenar o mundo, mas é para resgatar essas pessoas do pecado. Olha, é para perdoar os seus pecados. Jesus está vindo para dar uma vida melhor, é para trazer vida e não morte. E Deus criou o universo e colocou cada estrela no seu lugar, fixou a terra e o seu eixo rotatório perfeito e diz: eu amo você. Deus criou todas as coisas no seu lugar, no devido lugar, no eixo certinho, porque Ele está dizendo: eu amo você. Quando você olha para o sol, quando você olha para as estrelas, e quando você olha para uma flor linda, para um pássaro, para um beija-flor, e você olha que coisa linda. Outro dia, eu fui passear com a minha família, e lá no local tinha um pavão. O pavão, ele é bonito, mas certo momento, aquele pavão, ele abriu as suas penas, as suas caudas. Irmãos, pensa que coisa linda, pensa que coisa bonita, magnífica. E ele começou a balançar aquelas penas, me parece que é para chamar a atenção do parceiro. Eu falei assim: que coisa linda que Deus criou, que coisa bonita, a natureza. E logo acima tinha um tucano, também com seu bico enorme, colorido, parece desenhado pelas mãos humanas. E a gente olhando essas coisas, irmãos, eu não sei você, mas eu fico perplexo em olhar e dizer assim: Senhor, que lindo, que coisa maravilhosa. São coisas criadas por Deus, e Deus está dizendo para o homem assim: olha, eu fiz essas coisas porque eu te amo. Agora imagine essas coisas, irmãos, terrenas, que são lindas, e a gente começa a imaginar as coisas espirituais, a morada de Deus, o lar que foi preparado para mim e para você, o mar de cristal, o muro de jaspe,
de pedras preciosas, que são coisas que estão na nossa escritas de maneira que a gente possa entender. Mas as coisas espirituais, irmãos, preparado um lar, preparado para mim e para você. Esse menino que nasceu e que morreu e ressuscitou, tudo isso ele fez, preparando um lugar para a gente morar. E João pôde contemplar essas coisas. No livro de Apocalipse. Irmãos, é por isso que o Natal é um momento de celebração. É por isso que o Natal é um momento de celebração. Tudo bem reunir com a família, mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, olha, nós estamos reunindo aqui. Nós estamos reunindo como igreja do Senhor para celebrar aquele que veio, aquele que nasceu, não apenas nasceu, mas ele teve um propósito, um objetivo de estar conosco, de morrer no nosso lugar, de nos dar segurança, de nos trazer paz, de trazer um futuro brilhante para cada um de nós. Por isso que o Natal é um tempo de celebração. Quantos veio aqui celebrar nessa noite? Diga amém. Então faça uma festa, nesse dia 25. Nesse dia 25, faça uma festa com a sua família, mas celebre ao Senhor. Convide os amigos, convide os familiares, faça uma celebração diante de Deus, compartilhe com todos o Natal, celebre. É um momento de festa, um momento de alegria. Não apenas compartilhe presentes, não apenas celebre a ceia, mas faça, irmãos, questão de celebrar o nosso Deus, de celebrar Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite e vamos orar juntos. Porque o presente mais valioso do Natal se chama Jesus. Não se esqueça disso. O presente mais valioso do Natal é Jesus. É Jesus. Pai querido, nós ministramos aqui nessa noite a celebração. O Natal é um momento de celebração. Muitos trocam presentes, dá ênfase, dá valor a essas coisas. Mas nós não podemos esquecer, Pai, que a celebração do Natal é a celebração do nascimento do Teu Filho. Do Teu Filho que veio a este mundo, largou todas as coisas e submeteu-se de forma humana. Oh Deus, sujeitou-se e se humilhou aqui na terra, para que possamos ter vida. Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho, e nós devemos celebrar o Natal fazendo menção do nome Jesus Cristo. Jesus Cristo, obrigado por ter nascido, ter morrido em nosso lugar, para termos hoje esse privilégio de sermos salvos, ó Deus, e também levar a mensagem do Senhor Jesus às pessoas, para que elas também possam ter esse privilégio de obter a salvação. Obrigado, ó Pai, por esse momento, obrigado por esses dias, que nenhum de nós possamos estar em nossa casa e esquecer de fazer menção do nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem todo o poder. Pai, obrigado, nessa noite, obrigado, ó Deus, por esses dias, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar você, sua família, nesse feriado de Natal, nessa semana. E eu convido toda a igreja a participar domingo aqui à noite. O pastor Licínio está vindo, na verdade ele veio lá de Rondônia, e vai nos trazer uma mensagem de Deus aqui no domingo às 19h30. Eu convido você para participar conosco
neste domingo, nesse culto maravilhoso. Faça assim com as suas mãos, que a graça e a gloriosa paz e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe.